Parte 4. Quanto dura o amor? Compreender o conhecimento como elemento essencial do amor é vital, porque somos bombardeados diariamente com mensagens que nos dizem que amor é sobre mistério, sobre o que não pode ser visto. Assistimos a filmes em que os apaixonados são retratados como aqueles que nunca conversaram, que se jogam na cama sem nunca ter discutido seus corpos e desejos, o que gostam e não gostam. A mensagem que recebemos da mídia em massa é que o conhecimento torna o amor menos atraente, que é a ignorância que dá ao amor seu lado erótico e transgressor. Essas mensagens são produzidas por produtores focados em lucrar, que não fazem a menor ideia sobre a arte de amar, que impõem suas visões mistificadas porque realmente não sabem como retratar genuinamente a interação amorosa. Bell Hooks, Tudo sobre o Amor, Novas Perspectivas. Prazer. Em uma fonte cor-de-rosa de uma página de revista que eu escondia do meu irmão enquanto voltávamos da escola, li: criou fama, deita na cama, em referência a meninas que tinham transado no primeiro encontro e levariam para o túmulo a fama de putas. Essa mesma revista, que eu corria para comprar na banca logo cedo às quintas-feiras, para minhas amigas lerem comigo no recreio, me ensinou que a única possibilidade de perder a virgindade, conceito que hoje eu abomino, seria com um namorado que já estivesse com você há um bom tempo. Afinal, se você dá para o cara o que ele quer de maneira fácil, ele pode ir embora. Desde quão novas relacionamos nosso prazer a possíveis punições. Antes que eu me esqueça de explicar, o conceito de virgindade falha em muitos setores. Primeiro, porque muitas vezes apaga experiências não heterossexuais, resumindo o sexo à penetração peniana. Também porque sustenta o pilar de que existem mulheres puras. Lembre-se, o cristianismo nasceu literalmente do conceito de que apenas um ventre virgem poderia carregar o Filho de Deus, inserindo vergonha e culpa em mulheres jovens sexualmente ativas. Por fim, a ideia da virgindade protegeu durante muito tempo os homens da nossa sociedade patriarcal. Como você saberia pedir o que lhe dá prazer na cama se sua única referência era aquele homem e a masturbação, um pecado? Muitas mulheres passam a vida praticando sexo medíocre com a crença masculina de que existe um sexo limpo a ser praticado com suas esposas, com o objetivo único de procriação, e um sexo safado para fora de casa. Não é justo. Tudo é Rio é uma investigação sobre água, seus movimentos e tudo aquilo na vida que não se pode controlar. O romance escrito por Carla Madeira, que conta a história de um triângulo amoroso marcado pela falta, fechou a primeira temporada do Clube do Livro da Obviously em 2021, no qual todo mês reunimos virtualmente leitoras para debater obras escritas por mulheres. Entrevistei a autora no episódio 130 do Bom Dia Óbvios, que levou o nome do romance, e a primeira personagem que eu quis explorar foi Lucy, a prostituta que se orgulha do que faz. Na obra, Carla reflete: para toda a cidade isso era uma provocação sem tamanho. Qualquer pessoa de bem tolera as putas, com a condição de sentir pena delas. A piedade é um bom disfarce para a inveja que sua liberdade causa nas mulheres que a xingam. A raiva também. Lucy nos coloca diante de um tabu social, a mulher nesse lugar da sexualidade fálica, com essa sexualidade do controle, no qual é ela que tem as rédeas. Essa face social de só permitir ter piedade e compaixão com as putas, desde que elas estejam sofrendo, revela muito da nossa sociedade em relação à dificuldade em deixar que a mulher tenha o gozo. Porque o gozo é uma coisa do masculino e o sacrifício do feminino? Questionou Carla. Minha primeira memória de uma sextape vazada foi a de uma menina que era de uma escola próxima à minha. Eu não devia ter mais do que 16 anos, nem ela. É então que fique claro que estamos falando aqui sobre pornografia infantil. Capturada sem permissão pela webcam do quarto do rapaz, a história se tornou pauta em diversas famílias, inclusive na minha. Lembro-me da minha mãe deixando muito claro que a menina era uma vítima e o rapaz que filmou e vazou o material sem consentimento, um criminoso. Na manhã seguinte, cheguei ao colégio inflamada, somando minhas vozes que debatiam sobre o assunto, quando fui confrontada com um ar de superioridade por uma não muito amiga.
O que você não sabe é que ela ia transar com outro menino que estava só esperando esse terminar. Eu não tenho pena dela não, mereceu. Na adolescência, nosso cérebro parece uma esponja, ou talvez tenha sido só o meu. Então, cheguei em casa contando que fui convencida de ser um contraponto para aquela história. Será que ela era tão vítima assim? Sabe quando você vê nos olhos de quem a pôs no mundo que virá uma bronca fudida já no meio da sua fala? A revolta de uma mulher do signo de Áries veio com tudo. Minha mãe elevou o tom de voz para deixar bem claro que uma mulher pode transar com quantos caras ela quiser. Pode até gravar um vídeo, mas se aquilo é exposto sem o desejo dela, ainda mais sendo menor de idade, ela é sim uma vítima. Completou dizendo que estava decepcionada por eu cogitar por um segundo que aquela informação mudava qualquer coisa. Lição aprendida. O que me impressiona até hoje é como seguimos nos lembrando e até definindo as mulheres que protagonizaram essas fitas por um momento de suas vidas, enquanto os homens são praticamente esquecidos. Ou você se lembra de quem estava na fita junto com a Pamela Anderson? Uma fala da atriz na série Pen and Tommy, que conta essa história, deixa isso bem claro. Quando as pessoas virem essa fita, vão me chamar de vagabunda por ter transado com o meu marido na minha lua de mel, enquanto você vai ganhar tapinhas nas costas de mandou bem. Na primeira parte desse livro, em que falei sobre o episódio 19, sobre medo e coragem, exploramos a coragem relacionada à profissão da minha mãe, de se jogar de uma catapulta humana, escapar de virar almoço de um leão e até pular de um prédio, sendo que ela tinha medo de pegar o elevador quando eu era criança. Mas ela também foi corajosa ao falar sobre prazer no quadro Elas Só Pensam Nisso, no Fantástico, em 2002. Se não lhe parece nada demais hoje, devo lembrar a você ou informar que a anatomia completa do clitóris só foi estudada em 1998 pela urologista australiana Ellen O'Connell. Com a palavra, Renata Ceribelli. Não sei se foi a primeira vez que falaram na televisão que a mulher também transava por prazer, mas com certeza não se falava muito nisso. Estávamos falando de quase 30 anos atrás, ela destaca. Entrevistamos um sexólogo dizendo que a mulher também faz sexo por prazer, trai por prazer, que quando ela vai para a cama com um homem, não é necessariamente por estar amando. Era meio inadmissível, porque a mulher só podia transar por amor. Até hoje, existem mulheres que fazem o exercício de pensar que vão transar por amor porque, se for por outro motivo, elas acreditam que serão julgadas. Quando esse quadro foi ao ar, eu tinha 12 anos. Assisti com a minha mãe na sala de casa. Foi um privilégio poder ter diálogos abertos sobre prazer feminino em um momento tão chave da minha formação como mulher. E sim, um ambiente familiar desses talvez explique minha naturalidade para falar sobre sexo e a criação da plataforma feminina e loja Prazer Óbvios. Conversas corajosas mudam o mundo, só que o corpo e o prazer feminino são cercados de covardias. Eu estava na 4ª série quando, durante uma aula em que a professora explicava a função do útero, um amiguinho levantou a mão lá do fundo da sala para perguntar: "Professora, mulher também goza?" As risadinhas foram a loucura, como você pode imaginar. Na época, eu me prendi mais à audácia dele em falar sobre gozar no meio da sala de aula, mal sabendo que o que levaria comigo seria a resposta da professora. É claro que sim, a mulher se deita na cama para ter prazer, assim como o homem. A psicanalista e terapeuta orgástica Marianne Stock participou do episódio 44 do Bom Dia Óbvios, chamado Prazer Feminino. O primeiro do especial Mês do Amor, em junho de 2020. Ela disse: "A educação sexual na escola é heterossexista. Resume-se a colocar a camisinha em uma banana e depois falar sobre as ISTs, infecções sexualmente transmissíveis, os perigos de engravidar." Gosto de uma analogia que complementa e ilustra o absurdo. Educação sexual que só fala sobre IST é como uma escola de culinária que só fala sobre os perigos de intoxicação alimentar. Momentos em que os professores saem desse roteiro pré-estabelecido, infelizmente, ainda são raros. Por isso, a abordagem atual sobre educação sexual resulta em pessoas deixando a experiência sem saber muito sobre o sexo em si. Consequentemente, elas recorrem à pornografia, aos amigos e a outras fontes menos confiáveis para aprender sobre sexo. Enquanto as gerações anteriores tinham que ir a uma locadora ou cair nas graças de alguém que a presenteasse com uma fita VHS, hoje a pornografia está a um clique de distância e é a principal fonte de educação sexual da maior parte dos jovens.
Aqui também mora metade da infelicidade das mulheres heterossexuais na cama e o nascimento do triste sexo performático. Pelo menos as mulheres da minha geração já conseguem ver com clareza quando estão diante dele. Em uma pesquisa com a comunidade da Prazer Óbvios, foi listado o que mais odiamos no sexo performático. 1. Precisar gemer fino para o cara achar que tá arrasando. 2. Aquele sexo tipo britadeira. 3. Perfil Galvão Bueno, que fica narrando tudo. 4. Xingamentos pesados em sexo murcho. 5. Posições superestimadas tipo 69. Um dos principais indicadores da falta de educação sexual é nossa ignorância sobre como funciona a libido. Todas as mensagens culturais nos fizeram acreditar que apenas um dos scripts é o normal. O casal que mal consegue tirar as mãos um do outro e que sempre explode de prazer de maneira incontrolável, como se só o desejo espontâneo confirmasse a qualidade de uma relação. Após notar, ao longo de décadas, que seus pacientes, particularmente mulheres em relacionamentos de longo prazo, muitas vezes demoravam um pouco para se aquecer, a terapeuta sexual clínica doutora Rosemary Besson deu início à destruição do mito da espontaneidade como opção única ao desejo. Para descrever o intitulado desejo responsivo, ela criou um diagrama circular mostrando que o sexo era cíclico. O desejo geralmente vem em uma resposta a outra coisa, como um toque ou uma conversa mais quente. Se o sexo for bom, até mesmo a lembrança dele pode se tornar motivação mais tarde. Só que precisamos eliminar a culpa que acompanha crer na ilusão de que relações de longo prazo conseguem sustentar na rotina o tesão do início. A doutora Nagoski, a mesma que mudou minha relação com o estresse lá no primeiro capítulo, descobriu em pesquisa que 75% dos homens sentem desejo espontâneo, contra apenas 15% das mulheres, o que significa, em uma matéria básica, que apenas 25% dos homens contra uma vasta maioria das mulheres, 85% delas, não experimentam o desejo espontâneo, tido como normal na nossa sociedade. Em seu excelente TEDx em 2016, ela compara a libido feminina a um carro, o que chamou de modelo de controle duplo de resposta sexual. Então temos dois pedais, o acelerador e o freio. Eu mal posso acreditar que estou prestes a ficar tão íntima nesse livro, mas respiro fundo e me uso de exemplo pelo bem da nação. Meu principal acelerador são conversas mais quentes. Sim, tenho Vênus em Gêmeos, ou seja, no amor sou regida pela comunicação. Mas para você pode ser algo mais sensorial, como um cheiro específico ou até mais mental, como sua imaginação e fantasias. O mesmo funciona para o freio. No meu caso, o estresse é o maior deles. Se você não faz ideia de quais sejam os seus, pode ser que até hoje tenha estado mais preocupada com os aceleradores e os freios do seu parceiro ou parceira, e não com os seus. Convoquei Marcela McGowan, médica ginecologista e apresentadora do programa Prazer Feminino, para exemplificar ainda melhor no Bom Dia Óbvios 89, com o título Libido, onde vive, do que se alimenta. Ela trouxe a reflexão de que muitos desses freios são coletivos, já que a opressão da sexualidade feminina em nossa sociedade é muito grande. Isso é um grande problema para as mulheres. Nunca somos estimuladas a nos percebermos como seres desejantes. Sempre fomos educadas a ser o objeto de desejo. Quando o trabalho emocional transborda para as nossas relações mais íntimas, não são só as funções domésticas que entram em pauta, mas também nossas relações sexuais. Fingir um orgasmo também pode fazer parte do gerenciamento da autoestima e do bem-estar do outro. Me tira do sério como pode exigir tanta coragem uma mulher admitir que não teve um orgasmo, enquanto grande parte dos homens sabe que vai gozar no que eles entendem como final. Em um excelente episódio do podcast Meu Inconsciente Coletivo, a psicanalista Diana Corso diz para a jornalista Tati Bernardi: por que a gente idealiza tanto o tesão inicial? No início, o outro é uma fantasia da gente. O amor é aquilo que sobrevive ao solipsismo sexual. É quando a gente começa a transar com o outro, não com a nossa fantasia. Para que ficar se lamuriando tanto por essa parte inicial, que tinha certo atletismo sexual, mas também certa solidão? Por que a gente idealiza tanto esse momento de paixão cinematográfica, que é tão cheio de inseguranças? Embora sejam relações consensuais em que realmente queremos transar com nossos parceiros ou parceiras, muitas de nós não sentem desejo até que um carinho, toque ou mesmo fantasia esteja em andamento.
Então, se você já passou por isso e se perguntou o que há de errado comigo, a resposta é simples: nada. Você apenas não tem um interruptor de liga e desliga para o seu desejo. É animador saber que a libido pode aparecer inclusive no meio do ato. Você pode até estar com preguiça de começar, mas no meio não querer parar de jeito nenhum, o que também parece uma descrição da minha relação com a corrida. Não à toa criei o conceito sexo-esporte, já que definitivamente não acordo todos os dias me sentindo a maior corredora, mas vou montando um cenário e no meio do treino me animo. A especialista em sexualidade e psicologia positiva, Lua Menezes, me convidou a refletir quando participei do seu podcast. A gente não planeja tantos outros momentos de prazer? Quando você vai viajar, não planeja para que tudo aconteça da melhor forma possível? Ou a viagem só valeria se fosse uma loucura de momento em que você compra uma passagem para o paraíso? Por que não pode planejar o sexo? Um estudo publicado em 2011, coletando dados de 71 mulheres heterossexuais sexualmente ativas, descobriu que, embora todas as mulheres relatassem ter orgasmo em geral, principalmente durante o que chamamos erroneamente de preliminares, 79% delas fingiam orgasmos durante o sexo vaginal com penetração mais de metade das vezes, sendo que 25% das entrevistadas fingiram 90% das vezes. O estudo descobriu que 66% das mulheres que fingiam relataram fazê-lo para acelerar a ejaculação do parceiro. Ainda mais direto ao ponto, 92% das mulheres relataram que sentiram muito fortemente que a técnica aumentou a autoestima de seu parceiro, o que 87% disseram ser o motivo de estarem fazendo isso em primeiro lugar. Quando digo que é errado chamarmos de preliminares, é porque nossa cultura falocêntrica insiste em tentar nos convencer de que o sexo se inicia quando a penetração começa. Também dá a impressão de que é algo opcional. Como diz um post que adoro da Prazer Óbvios, preliminar não é entrada, é prato principal. Um estudo conduzido pela marca de preservativos Durex notou que 30% dos homens acham que a melhor maneira de ajudar uma mulher a atingir o orgasmo é através de atos sexuais penetrantes, enquanto mais da metade das mulheres apontou o estímulo clitoriano como a forma de chegar lá. Um momento de compaixão por todas as mulheres que já se relacionaram com parceiros que duvidavam que o sexo sem pênis fosse realmente satisfatório. Se ele não consegue imaginar prazer sem penetração, você definitivamente transou mal. Preliminar é: fia@prazeróbvios. 1. Tirar o pet do quarto. 2. Tirar os óculos. 3. Escolher a playlist. 4. Pegar água e deixar na cabeceira. 5. Falar: vamos deitar? No já citado episódio 87, em que falamos sobre as desculpas desnecessárias que pedimos, Luiz Madeira trouxe fingir orgasmo para a mesa. Pode imaginar algo mais patético do que uma mulher fazendo sexo com um homem que está mandando mal e ela não só não reclama, como finge o prazer para cuidar da autoestima dele que não conseguiu fazer sua parte? Pergunta indignada. Olha só que ponto chega o pedido de desculpas. Você não fez, eu deveria estar chateada, mas não só não vou te avisar, como vou fazer de conta que você é um super parceiro sexual. E não estou falando de século ou ano passado, mas de São Paulo 2021. De acordo com um estudo de 2016 da Arquivos de Comportamento Sexual, que analisou mais de 52.500 adultos nos Estados Unidos, incluindo lésbicas, gays e bissexuais, 95% dos homens heterossexuais relataram que geralmente ou sempre têm orgasmos durante o sexo, em comparação com 65% das mulheres heterossexuais, com probabilidade menor. Ou seja, os homens heterossexuais foram os mais propensos a dizer que geralmente tinham orgasmos cada vez que transavam, 95%, seguidos por homens gays, 89%, homens bissexuais, 88%, mulheres lésbicas, 86%, mulheres bissexuais, 66%, e por último, mulheres heterossexuais, 65%. A filósofa, escritora e professora italiana Silvia Federici, conhecida especialmente pelo seu livro Caliban e a Bruxa, afirma em um artigo que são sempre as mulheres que mais sofrem com o caráter esquizofrênico das relações sexuais. Não só porque chegamos ao final do dia com mais trabalho e mais preocupações em nossos ombros, mas porque também temos a responsabilidade de tornar a experiência sexual prazerosa para o homem. É por isso que as mulheres geralmente são menos responsivas sexualmente.
O dever de agradar está tão embutido em nossa sexualidade que aprendemos a ter prazer em dar prazer, em deixar os homens excitados. Eu não poderia concordar mais. A cada dia que passa, fica mais claro para mim que a maneira como somos educadas sexualmente é para usar o sexo como moeda de conquista. Por isso, é comum ouvirmos mulheres dizerem que, depois de um ano de relação, já nem ligam se estão transando ou não. A ginecologista Marcella McGowan brinca: teu corpo vai falar, eu vou me levantar dessa cama para fazer um esforço descomunal para receber nadinha em troca? Não vou mesmo. Só que, se você passou um ano colocando seus desejos em segundo plano, priorizando o prazer do outro para ser a mulher boazinha até na cama, gostando apenas do que o outro gosta e, com sorte, deixando seu gozo para os momentos sozinha, você perdeu a chance de construir um sexo muito bom a dois. Eu gosto de dizer, meio rindo, meio a sério, que fingir um orgasmo é o ato de menor sororidade possível. Como assim você vai entregar para uma próxima esse homem que acredita ser capaz de dar um orgasmo quando na verdade não é? É claro que os motivos pelos quais estamos fingindo orgasmo são extremamente individuais, mas não dá para negar. Em uma sociedade em que o sexo ainda é centrado no prazer masculino, o que acontece em momentos de intimidade em muitas relações heterossexuais é que temos o trabalho emocional de não ferir o ego masculino. Demorei muito até conseguir confiar nas minhas vozes internas. Como era tomada por pensamentos intrusivos, acabei entrando em ciladas, como as vezes em que transei porque queria carinho, e outras em que suportei carinhos desnecessários porque não queria admitir para mim mesma que queria só transar e ir embora. Muitas de nós temos essa autocensura, que dificilmente vai ser desconstruída se não estivermos extremamente conscientes. Afinal, a maneira mais eficaz de controlar as mulheres é convencê-las a se controlarem. Outra maneira magnífica de controle é nos ensinar que existe apenas um corpo que desperta tesão. A publicidade, o pornô, as propagandas implantaram em nosso inconsciente que o prazer está atrelado a certo padrão estético. Só que uma das poucas certezas que tenho hoje é que a cabeça fritando é inimiga do prazer. Não tem como relaxar, gozar e curtir se você está preocupada, pensando se aquela posição está favorecendo visualmente seu corpo. Marianne Stock lembrou no podcast que é essencial ter consciência de que vivemos em uma cultura misógina, em que as mulheres são programadas para se odiarem porque somos odiadas em nossa naturalidade, enquanto os homens estão submetidos a uma cultura em que eles só podem desejar um tipo de mulher que não existe. É uma construção difícil que está feita para ninguém se satisfazer nunca. É um jogo perdido. Segundo uma pesquisa do Instituto Sophia Mind, 54% das mulheres brasileiras estão insatisfeitas com alguma parte de seus corpos. Surpreendendo um total de 0 mulheres, temos um dado de pesquisa da USP de que 55% das brasileiras não têm orgasmos durante o sexo com seus parceiros. Por isso eu considero a revolução dos vibradores tão forte para nossa cultura quanto a da pílula anticoncepcional. Assim como pudemos escolher quando e se queríamos engravidar, passamos a ser muito mais donas dos nossos orgasmos quando bullets e sugadores entraram em nossas vidas. Inclusive, existe o genial conceito de masturbação preventiva, criado pela editora de conteúdo da Obvious, Thaís Cesare. Consiste basicamente em se perguntar: eu quero mesmo ir nesse date ou estou apenas com tesão? Masturbe-se, elimine essa energia. E então se questione novamente se sair para jantar com seu ex-lixo vai realmente valer a pena. Essa é uma daquelas pautas em que a diferença entre os gêneros é realmente gritante. Se você pensar em filmes como American Pie, a masturbação masculina está tão naturalizada que tem até valor cômico, enquanto a ideia das mulheres se masturbarem ou é hipersexualizada servindo de fetiche para os olhares masculinos, ou é hiperproblematizada como se fosse errada e até suja. Lembro-me de assistir a um episódio do talk show da comediante americana Chelsea Handler, em que ela dizia que seu ritual de higiene do sono era fumar se masturbar e dormir. Foi um deleite pessoal ouvir alguém tratar com tamanha naturalidade o que não passa de um ato enorme de auto-amor. Mesmo aquelas que já se sentem confortáveis podem encontrar obstáculos no meio do caminho. Masturbar-se estando em uma relação é sinal de crise? Se eu comprar um vibrador, vou mexer com a autoestima do meu parceiro ou parceira? Vamos combinar que beira o irracional crer que o outro seria um mágico capaz de satisfazer absolutamente todas as nossas necessidades sexuais
em todos os momentos da vida. Aliás, para os homens que realmente acreditam que o vibrador é um concorrente, pelo amor de Deus, essa competição não existe, o vibrador já ganhou. Piadas à parte, os chamados sex toys garantiram às mulheres algo que estava reservado apenas para os homens. Quase uma certeza absoluta de que o orgasmo vai acontecer. Não me leve a mal, não acho que um sugador de clitóris substitui o sexo, não mesmo. Mas acredito que ele pode ser um grande aliado nos momentos a dois, não só para potencializar o sexo, mas também para nos conhecermos o suficiente para expressar o que desejamos na hora do prazer. Se a falta de educação é a barreira número 1 para o nosso bem-estar sexual, a vergonha vem em segundo lugar, e a medalha de bronze fica para a falta de diálogo. Um estudo publicado em 2019 confirma esse pódio, trazendo um tanto de esperança ao revelar que as mulheres que chegavam ao orgasmo com maior frequência eram as mais propensas a pedir o que queriam no sexo, elogiar seu parceiro por algo que fizeram na cama, provocar com ligações e e-mails ao longo do dia e falar durante o sexo. Em resumo, comunicação, vulnerabilidade e honestidade são as palavras que faltam para vencer a lacuna do orgasmo. Não existe ser bom ou ruim de cama. O importante são os envolvidos terem diálogo aberto para se conhecerem a ponto de um saber o que o outro gosta ou não. Uma analogia boa para entender isso seria a de cozinhar para alguém pela primeira vez. Você não pergunta quais temperos o outro aprecia? No sexo, desconstrução é saber o que você gosta, o que não gosta e não ter vergonha de dizer isso para o outro. Não tenho a menor dúvida de que a comunicação é a melhor das preliminares. Como dois corpos podem se conhecer apenas intuitivamente? Marcella McGowan pondera que ambos os gêneros precisam derrubar o mito de que conversar sobre sexo o torna menos interessante. As pessoas acham que os homens falam muito abertamente sobre sexo, mas eles falam abertamente sobre performance. Eles não falam sobre a dificuldade diante uma relação, sobre o que eles fantasiam e querem. Eles falam sobre comi tantas pessoas, fiz tantas coisas. Libido, desejo e o que nos leva a um orgasmo mudam muito ao longo de nossa vida. O que não muda é o benefício do bem-estar sexual. E muito além do gozo, viu? Estou falando sobre enxergar o sexo como uma maneira de conhecer nossos desejos e confiar em nós mesmas. Sabe aquela dose de autoconfiança que um sexo verdadeiramente prazeroso traz? Imagine se você se sentisse assim toda vez que entrasse em uma reunião importante. Uma vida sexual ativa e saudável influencia na autoconfiança e estar segura é crucial para nossa criatividade. Antes de partirmos para o próximo capítulo, convido você a refletir sobre quais são suas fantasias atuais e o que precisa fazer para elas se realizarem. Papel, caneta, privacidade e vai. Como já disse, não precisa ser nada muito elaborado. Permitir-se conhecer suas fantasias é deixar os pensamentos entrarem sem autojulgamentos. Esse deve ser o único não convidado para os nossos momentos de prazer. Amor é ação. Cecília e Nino se conhecem em uma festa. Depois de uma noite de conversas e sexo intenso, estão completamente entregues à paixão. Eles passam a morar juntos. Talvez tenham filhos. Só que esse script não conta uma história de amor, apenas o começo dela. O que vem depois? Estamos constantemente orientados e até obcecados pelo percurso até o encontro de um par. Mas se o que se quer, na maioria das vezes, é uma relação de longo prazo, por que não tratamos com a mesma importância a sobrevivência dela? Ao pensar em grandes histórias românticas, visualizamos os momentos de paixão, os frios na barriga do início, diálogos marcantes que acontecem logo antes de o livro acabar ou de os créditos do filme subirem. O que acontece bem depois dos créditos é que a gente se apaixona pelas novas versões do outro, ou luta para conhecê-las e entendê-las. Quem disser que a melhor parte da relação é sempre o início, vai entrar em uma discussão boa comigo. A melhor parte da relação precisa ser o momento presente. Para mim, essa é uma boa história de amor. Insistimos em tentar colocar a paixão como a raiz do amor, mas eu acredito que, apesar de o amor ser menos intenso, dentro dele existem momentos de paixão. Por isso gosto muito da teoria da psicóloga e professora americana Barbara Fredrickson, na qual ela faz a divisão entre o amor, que é sentimento, e o amor, que é emoção. O amor-emoção acontece quando vivenciamos juntos e, simultaneamente, uma emoção positiva.
Está no almoço de família e gargalhou da piada do seu avô com a sua prima? Amor-emoção. Acolheu sua melhor amiga após um pé na bunda? Sua empatia e o amor que ela sente por você quando a coloca no banho ao som de All Too Well, da Taylor Swift, fazem parte do amor-emoção. A psicóloga chama esse ato de ressonância emocional positiva, já que compartilhar esse amor faz com que nos sintamos um só. Muito bonito, mas outra característica importante dele é que é passageiro. Assim como grande parte das nossas emoções, o amor-emoção dura em média 90 segundos. Já o amor-sentimento é resultado do acúmulo de micromomentos de ressonância positiva, provando que amor é mesmo ação. Depois de ler sobre o trabalho de Frederickson, refleti sobre quanto consideramos o amor-emoção algo exclusivo dos momentos de paixão, quando investimos nossa energia para ter esses momentos de cultivo, priorizando o tempo de qualidade juntos. Então, para nos apaixonar dentro de uma relação, precisamos investir em momentos que permitam que a ressonância emocional positiva aconteça. Para mim, a melhor definição de amor é aquela que nos faz enxergá-lo como ação, uma coleção de atos que demonstram cumplicidade, carinho, respeito e confiança. O amor nos é vendido como uma estrada lisa durante um pôr do sol com um vento no rosto, quando, na verdade, mesmo nas relações mais saudáveis, está mais para uma estrada sinuosa com alguns buracos a serem desviados, mas que surpreende quando, em algumas curvas, entrega vistas de tirar o fôlego. Venderam-nos também a ideia de que existe um par perfeito, e caímos no erro de esquecer que a grama é sempre mais verde onde você rega. Tudo que não é cuidado morre. Alain de Botton, escritor que trata da filosofia da vida cotidiana e fundador da The School of Life, insiste que as pessoas se casam para engarrafar a alegria que sentem no momento da paixão, mas é impossível congelar aquela sensação porque, novamente, o tempo passa, as pessoas mudam. Ele complementa: precisamos trocar a visão romântica por uma conscientização trágica e às vezes cômica de que todo ser humano irá nos frustrar, irritar, enraivecer, enlouquecer e decepcionar, e faremos o mesmo, sem qualquer maldade com eles. Escolher com quem nos comprometer é meramente um caso de identificar por qual variedade particular de sofrimento mais provavelmente nos sacrificaríamos. No começo de 2022, percebi que já tínhamos falado bastante no programa sobre ser solteira, como superar um término e até como conquistar. Mas faltava um episódio sobre fazer um relacionamento durar. Com uma coleção de posts seus salvos em minha pasta favoritos do Instagram, não tive dúvida de que a melhor pessoa para falar sobre o assunto seria a psicanalista e escritora Anna Sui, a quem convidei para participar do episódio 131, Quanto Dura o Amor? Logo no início da conversa, Anna citou uma das perguntas do psicanalista Lacan: poderíamos amar se não conhecêssemos a palavra amor? Esse questionamento me abalou um tanto, porque é verdade que, quando damos nomes às coisas, elas passam a ter significados limitantes. Anna afirma que vivemos em uma sociedade viciada em paixão, só que no tipo incinerante que nos mantém alheios a nós e até aos outros, por isso é essencialmente narcísica. Eu me amo através do outro. Relacionando isso à reflexão de que na sociedade do cancelamento somos incapazes de lidar com falhas e diferenças, ela diz: quando tem alguma coisa da ordem de perturbação, eu destituo o outro por completo para não ter o trabalho de falar por mim mesmo, de colocar ali algo da ordem da minha diferença. Só que é disso que o amor se faz, é justamente da possibilidade de sustentar as diferenças, porque na melhor das hipóteses elas existem. Quando não existem, na verdade, é muito mais problemático. Os gregos antigos tinham uma boa compreensão de entrada versus saída de um relacionamento de longo prazo, com sua visão pedagógica do amor. Eles entendiam que um casal nada mais era do que um experimento de educação, no qual as pessoas tentam ensinar umas às outras como se tornar a melhor versão de si mesmos. Ainda vou citar bastante a esplêndida autora Bell Hooks nessa parte do livro. Uma de suas ideias que mais me marcou fala sobre a importância de perceber o amor como a vontade de nutrir o próprio crescimento espiritual e o do outro, por meio de atos de cuidado, respeito e responsabilidade. Em uma tarde que eu tirei para arrumar meu armário, ouvi uma entrevista do Alain de Botton para o podcast How to Fail, Como Fracassar,
que, como o nome deixa claro, fala sobre momentos em que dá tudo errado. Larguei uma gaveta no meio para ouvir com atenção o trecho em que ele dizia que a nossa sociedade transformou o perfeccionismo em um ideal para todas as áreas da vida, inclusive os relacionamentos. Uma única pessoa, ao mesmo tempo, não será a melhor parceira de viagem. Terá o mesmo paladar que você, será boa de cama, tratará muito bem sua família, será generosa, estará sempre disponível e o que mais você quiser incluir nessa lista. Alan concluiu afirmando que grande parte das vezes que achamos que a pessoa não é certa para nós é porque nos iludimos acreditando que o outro precisa ser perfeito, sendo que nem nós somos. Aliás, ninguém é. Não gosto quando ouço que se você quer uma relação, tem que baixar suas expectativas. Prefiro pensar que podemos reavaliá-las, já que, para mim, a questão central está em colocar em uma caixinha o que é normal ou não dentro de uma relação. Por exemplo, só é amor verdadeiro se for completamente imune ao convívio? Eu não saberia citar todas as amizades destruídas porque os amigos resolveram ir morar juntos. Inclusive brinco que, se eu quisesse acabar logo com uma amizade, convidaria a pessoa para morar comigo. Só que no amor, superar esses mesmos desafios que no âmbito das amizades fazem a gente rapidamente ir procurar um novo lugar para morar, é visto como uma prova. Recentemente, Louise Madeira falou em seu podcast New Me sobre o amor ser essa convivência perigosa. Ela diz isso complementando que, se um casal não tem conflitos, é porque alguém está se perdendo. Amar é saber negociar. O que eu aprendi nos tempos de convivência extrema a que o isolamento nos forçou é que devemos cuidar da relação como cuidamos da nossa saúde, criando espaços para rituais na rotina, estando atentas aos sinais, fazendo-se presente, sabendo negociar e aprendendo a escutar. A convivência pode sim destruir, mas por aqui eu sei que, nos últimos anos, após algumas demolições, soubemos reconstruir algo ainda mais bonito. Se você tivesse que aceitar o fato de que seu parceiro ou parceira nunca mudaria, continuaria nessa relação? No terceiro capítulo de Tudo sobre o Amor, Bell Hooks diz: somos ensinados desde a infância que não devemos mentir, que devemos jogar limpo. Entretanto, na prática, quem diz a verdade normalmente é punido, reforçando a ideia de que mentir é melhor. Homens mentem para agradar as mães e depois as mulheres. Mentir e se dar bem é um traço da masculinidade patriarcal. Completa, então, com os efeitos disso nas mulheres. Nós também mentimos para os homens como forma de agradar. Não gosto de separar homens e mulheres. Acho que existem casos em que os papéis se invertem independentemente de gênero, devido à infeliz posição de serviçais em que as mulheres são colocadas na sociedade. Faz muito parte do nosso processo de conquista nos colocarmos como um objeto desejante. É até um pouco tragicômico. Sei de muitas mulheres que vão para o encontro e, quando o outro diz que ama algo, ela se apressa a dizer que ama também. Por sei de mulheres, a entenda como eu mesma. Tenho uma história sobre viagem em que acampei como bom exemplo disso, já que me coloquei em um relacionamento vendendo-me como uma pessoa que não sou. Minhas necessidades básicas precisam ocorrer em sanitários com descarga, definitivamente. Tentar ser a paixão do outro fingindo ser apaixonante é montar belas armadilhas para o futuro. A psicanalista Anna Sui, já citada, disse no podcast que nosso apaixonamento pelo outro tem a ver justamente com a diferença. Eu já ouvi o contrário, que nos apaixonamos por aquilo que vemos no outro e temos em nós, ou aquilo que gostaríamos de ter. Em ambos os casos, a reflexão dela funciona. No fundo, a gente não sabe o que espera do outro. Na psicanálise, a gente fala que desejo igual é desejo inapreensível, quando quero algo que não sei o que é, mas mesmo assim exijo esse desconhecido do outro. Nenhum relacionamento é 100% confortável o tempo inteiro. Quando chega perto disso, é comum confessarmos que estamos desanimadas, porque perdeu o tesão do início. Buscamos conforto a todo custo, mas queremos grandes momentos de paixão de filme. Enfim, coerentes, né? Vejo que muitas de nós amamos mais a adrenalina da paixão avassaladora do que de fato queremos um amor duradouro que traga tranquilidade. Afinal, a calma de um amor tranquilo é para todo mundo? Meus cachorros mesmo deixam claro que o desejo nasce da falta. Aqui em casa, os brinquedos ficam jogados na sala. Parabéns para você que tem pets e sua casa parece o Pinterest.
Mas para desejarem os brinquedos, eu preciso pegar, fingir que eles não podem ter, para então aquilo que estava jogado em um canto passar a ter valor. A psicóloga educadora e terapeuta sexual Ana Canosa é apresentadora do podcast Sexoterapia e me deu a honra de conversar com ela no Bom Dia Óbvios 46. O amor romântico existe? Falando sobre sexo e reconciliação, no qual transformamos a raiva em tesão, Ana diz que as pessoas muito movidas por essa descarga de dopamina da briga e ameaça de separação geralmente têm isso gravado na memória corporal. Por exemplo, pessoas que tiveram história de familiares com muita discussão, aquela adrenalina na briga fica quase que marcada no seu organismo. Ou elas vão para o lado oposto do conflito e aceitam tudo, ou reproduzem conflitos, porque é a maneira como se acostumaram a viver. Tive esse debate recentemente com alguns amigos. Comentei que um dos sintomas desse comportamento é que, não raras às vezes, vejo pessoas cavando brigas em relacionamentos estáveis para viver de novo o momento da conquista. Sim, sexo de reconciliação pode ser delicioso, transferir a raiva para a excitação poder render uma noite memorável, mas é preciso usar com moderação. É amor ou dependência emocional? Tudo sobre o amor é mais do que apenas um livro. Sua leitura é uma jornada para trocar as lentes pelas quais enxergamos nossas relações, oferecendo novas maneiras de pensar sobre amar. É daquelas obras que você consulta para o resto da vida. A infância da autora foi repleta de casos de violência e abuso, que pela ótica de seus pais eram atos de amor e proteção. Essas experiências moldaram profundamente a forma como ela passou a definir seu amor próprio, como um sentimento conectado ao medo e ao entendimento da maneira como o amor pode ou deve ser manifestado em seus relacionamentos. Muitas vezes as mulheres acreditam que perdoar e suportar indelicadeza ou crueldade são sinais de compromisso, uma expressão de amor, ela constata. Na verdade, quando amamos corretamente, sabemos que a resposta saudável e amorosa à crueldade e ao abuso está em nos colocar fora de perigo. O termo relação tóxica, como muitos outros, foi usado no ambiente virtual até quase esvaziar seu sentido. Mas relacionar-se com pessoas emocionalmente instáveis, abusivas e imprevisíveis pode nos fazer perder o senso de identidade. Aqui estão alguns sinais de que a ansiedade é um sentimento que não abandona seu relacionamento, e por isso, talvez o melhor seja abandoná-lo. Preferir dizer que está errada, mesmo sabendo que está certa, em qualquer discussão, por medo de possíveis ameaças de término. Temer por situações sociais com seus amigos e família, nas quais eles poderiam perceber as microagressões que você sofre. Tomar extremo cuidado com suas palavras e ações, já que qualquer erro pode levar à explosão total. Sentir-se responsável pela felicidade plena do outro em áreas da vida das quais você não tem o menor controle. Culpa sua não ter vaga no shopping? Pera lá. Os humores são sempre imprevisíveis. Você nunca sabe qual personalidade vai encontrar no dia e teme que seja aquela que a faz sentir-se péssima sobre si mesma. Muito do que toleramos nas relações tem a ver com as dinâmicas absorvidas no núcleo familiar, que nos educa sobre como o amor deve ser. Isso me lembra aquela frase linda do filme As Vantagens de Ser Invisível, que se tornou um clichê, mas que, juro, antes disso, eu usei para terminar um relacionamento no qual sentia muito do que listei ali em cima. A gente aceita o amor que acha que merece. No episódio 110 do Bom Dia Óbvios, Amor ou Dependência Emocional, convidei a comunicadora Dandara Pagu para nos aprofundarmos nesse tema. Quando você apanha do seu pai e da sua mãe, obviamente eles não passam 24 horas batendo em você, mas eles batem no momento e depois te dão um beijo para você ir dormir. Então você começa a normalizar a violência, porque você pensa, poxa, eles me batem, mas eles me amam. E aí você vai para o relacionamento e começa a dizer, normal, minha mãe me batia também e me amava. Não é difícil imaginar que quem vive relacionamentos abusivos tem chance de acabar sendo abusivo em relações futuras. Então você precisa tratar isso, porque facilmente pode engatilhar um ciclo de repetição. Não necessariamente no amor, mas nas pessoas que você mais ama. É aquela história, se você não se curar do que a feriu, vai sangrar em cima de pessoas que não a cortaram. Se a simples ideia de uma vida sem o outro faz parar o coração e você sente que todas as suas necessidades emocionais dependem dos esforços desse par, estamos encarando sintomas de dependência emocional.
Há quem diga, inclusive, que o maior problema dos relacionamentos é que não podemos ser nós mesmas até o medo de perder o outro ter desaparecido. Claro, a ideia de um término pode vir acompanhada de tristeza, mas estou falando sobre a visão de que, se o outro deixar de existir, a sua vida deixará de fazer sentido. Pode ser difícil perceber que o amor migrou de um lugar saudável para outro doentio, onde uma pessoa se anula para agradar a outra. Aprender a encontrar forças para nos mantermos em pé sozinhas, bem como para mantermos a plenitude dentro de nós, independentemente de outra pessoa, é um dos atos mais importantes e corajosos que podemos fazer por nós mesmas. Talvez o grande passo que devemos dar seja nos tornarmos a pessoa que desejamos que o outro seja para nós. A dependência emocional é um prato cheio para cair em chantagens emocionais que podem nos fazer acreditar que nunca mais seremos amadas. O fantasma da solidão assombra tanto que podemos até esquecer que existiu uma vida antes do outro. Como diz a gigante Nina Simone na música You've Got to Learn, você tem que aprender a sair da mesa quando o amor já não está sendo servido. Em um excelente post do Instagram da Obvious, da jornalista Isabella von Heyden para a Obvious, ela listou coisas que não parecem, mas também são chantagem emocional. Quando te culpam pela sua reação a algo que te fizeram de negativo. Quando cobram consolo por terem te magoado. Quando a situação se inverte e você é quem acaba pedindo desculpas. Quando as coisas do outro se tornam mais importantes que as suas. Quando suas dores, medos e inseguranças são diminuídos. Quando o outro faz você começar a duvidar de si. Se fizermos um paralelo com dependências químicas, estamos falando da outra pessoa ser o elemento tóxico de que precisamos nos libertar. Até porque quem está em relacionamentos assim vive em constante insegurança, estresse e ansiedade. Só que, bem como em muitas dependências, mesmo consciente de tudo isso que falamos, uma vez separados, pode existir uma angústia grande que nos faz, inclusive, querer voltar para a pessoa. Uma verdadeira crise de abstinência. A dependência emocional vem de um medo profundo de rejeição decorrente do abandono interior. Passamos a procurar a segurança no outro quando não existe lugar mais seguro do que dentro de nós. O medo de ficar sozinha é a maior armadilha feminina para permanecer em relacionamentos tóxicos. É realmente muito difícil romper porque envolve toda a nossa construção com nossos vínculos desde muito novas e o quanto eles nos deixam seguras. Mesmo que me faça mal, sei que pelo menos tem alguém ali por mim. O amor pode ser muitas coisas, mas medo definitivamente está fora da sua essência. O temor de viver sem aquela pessoa faz com que muitas acreditem que vão naufragar por completo. Passamos então a criar narrativas lunáticas de que aquilo é uma fase, que vamos conseguir mudá-lo. A apresentadora de TV, repórter e atriz Laura Vicente falou sobre isso no episódio 99, SOS Fossa, com toda a sua sensibilidade e inteligência. É muito importante abrir os olhos e perceber quando estamos passando por cima de nós mesmas para tentar mudar uma outra pessoa em características que às vezes nem ela está interessada em mudar, porque isso faz com que a gente caia em uma das armadilhas de uns relacionamentos. Ela constata. Eu já passei por cima de mim levantando essa bandeira do eu acredito no amor, esse relacionamento já foi legal, essa pessoa pode mudar, a gente precisa tentar. Só que isso pode nos levar a uns lugares muito perigosos. Para construir uma relação saudável e duradoura, é preciso estar confiante em quem você é, quais são seus limites, seus verdadeiros desejos e necessidades. Vi minha mãe sair de 2 casamentos com uma coragem que acho que falhou em chegar em mim via cordão umbilical, mas que me inspira diariamente. Quando perguntei de onde veio a força para sair dessas relações, ela respondeu com uma frase que espero que vire também seu mantra. Terminei os casamentos porque meu pacto é com a felicidade. Monogamia é bom para quem? Escrevi o título deste capítulo com um sorriso no canto da boca de quem sabe que trouxe a polêmica para a mesa. Desde muito novas, recebemos por todos os lados a mensagem de que quando encontrarmos nosso verdadeiro amor, seremos enfim felizes. Esse amor sempre no singular, a alma gêmea, o amor da sua vida, o príncipe ou princesa encantado.
Através da análise de dados do Google, uma pesquisa de 2021 revelou os fetiches sexuais mais buscados no Brasil, combinando mais de 763 mil pesquisas mensais. Em primeiro lugar está o BDSM, conjunto de práticas consensuais envolvendo bondage, disciplina, dominação, submissão, sadismo e masoquismo. Em segundo, cuckold, prática em que um homem sente tesão ao ver sua parceira transando com outras pessoas. E um terceiro, o ménage à trois, sexo entre 3 ou mais pessoas. Chega a ser irônico que a mesma sociedade que prega a monogamia como a maneira natural de se relacionar, em seus momentos privados, deseja ter mais de uma pessoa na cama. Trazendo um pouco de história para essa conversa, não sei se você sabe, mas o casamento monogâmico homem-mulher é uma reação ao surgimento da propriedade privada, que estabeleceu as bases do capitalismo e do patriarcado. Isso porque o homem podia deter propriedades e precisava garantir que fossem passadas adiante para seus herdeiros. Então, a ideia do casamento monogâmico surgiu como forma de garantir quem seriam seus descendentes em tempos sem teste de DNA. Doido, né? Historiadores e biólogos evolucionistas dizem que a monogamia é um sistema relativamente novo e autoimposto. Evidências sugerem que os humanos viveram sem ela por mais de 250 mil anos. E só começamos a nos casar por amor em 1700. Esse assunto também fez parte da conversa com Ana Canosa no episódio 46, O Amor Romântico Existe? Já comentada. Canosa citou o livro Sexo com Reis, da autora Eleanor Hirman, que se trata de como a presença de uma amante real era fundamental em uma realidade na qual os reis se casavam por acordos de conveniência. A amante real tinha uma importância fundamental para manter o rei apaixonado. O rei a escolhia, era com quem ele ia se deitar, ter encontros eróticos, e às vezes eles trocavam de amantes, com a necessidade de ter desejo por alguém com quem estava envolvido. Ela conta, inclusive, o caso de um rei russo que amava a rainha, e mesmo assim precisou colocar uma amante real no castelo, porque era o que se esperava do macho por toda a construção da sexualidade masculina. O amor romântico como modo de desejar e querer bem a alguém sempre existiu, mas ele no sentido de instituição, de um modo de funcionar a conjugalidade, é muito específico do século XIX, quando o amor passou a ter importância sublime para o casamento. Quando falamos sobre formatos de relações, entendemos que o amor como conhecemos é a maneira correta, porque sempre foi assim. Mas aprendi com Vanessa Zanello, citada no capítulo A Prateleira do Amor, que assim que a monogamia se tornou fundamental, chancelada pela Igreja, surgiram também os bordéis, inclusive públicos. Então, enquanto as mulheres teriam sempre o mesmo par, os homens tinham como direito básico estar com outros pares. Penso então que a monogamia foi uma prescrição para as mulheres, não só em tempos de reis, mas na nossa história mais recente. Quantos homens casados há muitos anos e que sempre traíram você conhece? Debater a monogamia na nossa sociedade é discutir a liberdade do desejo feminino. É preciso deixar de lado a ideia romântica do casamento que persiste há 250 anos no Ocidente, de que o ser perfeito é aquele que consegue atender a todas as nossas necessidades e satisfazer todos os nossos desejos por toda a nossa vida. Parece exaustivo, né? Calma, a monogamia tem sido muito boa para mim até agora, e confio se você me disser que está muito bem obrigada nesse formato de relação. Não é porque você está em uma relação monogâmica que não se deve entender sobre as origens da monogamia. Trazer luz para o assunto é se certificar de que essa decisão é um desejo seu, e não algo compulsório. Quando falo sobre o momento presente é porque tenho certeza de que os acordos de relações não têm renovação automática nos mesmos termos por tempo indeterminado. As pessoas mudam, os momentos de vida também. Por isso digo que estou em uma relação monogâmica, mas não necessariamente serei monogâmica para todo sempre. Como a cultura nos mostrou desde muito cedo que o amor diz respeito a encontrar uma alma gêmea que nos fará felizes para sempre, ou, mais do que isso, encontrar uma relação que faça as duas pessoas envolvidas ficarem felizes para sempre ao mesmo tempo, pode ser realmente desafiador sair da caverna e cogitar um amor que não seja monogâmico. Até porque a monogamia parece o formato mais aconchegante e menos violento para nossa autoconfiança.
Isso aqui não é uma campanha por relações abertas, mas um convite para, antes de repetir discursos tidos como normais, entender do que verdadeiramente se trata abrir uma relação. Acredito que o episódio 117 com a empresária colunista e podcaster Mayumi Sato, sob o nome E Se Eu Não For Monogâmica, cumpre perfeitamente esse papel. Quando a gente se apaixona, é pelo outro por inteiro. A gente gosta do jeito que ele é, do jeito que ele se relaciona com os amigos, dos lugares que ele vai e dos interesses que ele tem. E depois que a paixão se concretiza em uma relação, muitas pessoas entram em um caminho de querer podar essa pessoa. Então você vai cortando as liberdades dessa pessoa na tentativa de colocar ela em um lugar seguro para você. Só que esse movimento também a afasta de quem ele era quando vocês se apaixonaram, ela argumentou. Também acho perigoso o estereótipo de que relacionamento aberto é algo de jovem ou até moderninho, sendo que existem diversos casamentos de pessoas muito mais velhas que são abertos há muito tempo e vão muito bem. Precisamos eliminar a ideia de que é uma contravenção e não apenas só mais uma forma de se relacionar. Na verdade, existem duas coisas que, isoladas, não salvam relações que já estão aos pedaços e talvez possam até ajudá-las a desmoronar de vez. Essas coisas são abrir o relacionamento ou fazer menagem. Eu suplico, só abram a relação se ambos os lados estiverem verdadeiramente confortáveis com isso. É de extrema falta de respeito consigo mesma ignorar seus desconfortos apenas para não ficar sozinha. Na dúvida se deveria abrir a relação, a primeira pergunta que você precisa se fazer é: isso é um desejo verdadeiramente meu ou estou passando por cima dos meus limites apenas para manter o outro por perto? O pessoal de relações livres diz: quem é das relações livres aceita a impermanência dos sentimentos. O problema da monogamia é que tentamos lutar contra essa impermanência para manter a permanência. A pessoa fica tentando encontrar aquele sentimento de volta, sendo que é muito difícil. Questionar a monogamia como único modelo de relacionamento é importante. Acho que o modelo monogâmico não é para todo mundo, falou Ana. Hoje você pode ser monogâmico e amanhã não ser mais. A vida e os desejos vão mudando. Poliamor, relações abertas, são maneiras que eu penso que os casais encontram para negociar a falta de desejo e apaixonamento exclusivo por uma pessoa só. Acho que tem gente que se dá super bem com a monogamia. Não acho que ela vá acabar e talvez tenha gente que viva ela por períodos. Mesmo decidindo que a não monogamia definitivamente não é para você, acho interessante aprender com os outros formatos de relação. Estudos mostram que os casais em relações de poliamor necessariamente se comunicam mais, justamente por precisarem estar sempre de acordo. Assim como muitas pessoas defendem que o maior aprendizado de BDSM é sobre comunicação, a constante preocupação em saber se o outro está confortável. No já citado episódio 44, a psicanalista Mariana Stock comentou que o problema da monogamia é a ideia de que é compulsória e que os ideais românticos do relacionamento estão invariavelmente fadados ao fracasso. Achar que para você ser boa precisa de um complemento é o começo do fim. O que move o desejo é a falta. Eu preciso me ver como ser faltante para continuar desejando o outro. O que faço quando caso? Assino um contrato de propriedade, o outro é meu e eu sou do outro. Então não há falta, nem espaço para o desejo. O problema das relações monogâmicas é isso não ser discutido. As pessoas perdem a vontade de transar porque perdem a individualidade. Manter a individualidade no relacionamento é a garantia de que o desejo possa circular na relação. Ela explicou. O psiquiatra Morgan Stockpeck, em seu artigo O Caminho Menos Percorrido, fala sobre a importância de abandonar um mito externo idealizado porque esse se torna um terceiro integrante da relação. Ele diz que a solução está na maturidade das individualidades, quando cada um sabe onde está, sem dependência estrutural um do outro. Apesar de ser uma questão complexa e culturalmente difícil, fica claro que muito do sucesso de um relacionamento está em como tratamos nossas próprias características e necessidades. Scott então completa, derrubando por terra a ideia do mito do amor romântico como o conhecemos, dizendo que, como psiquiatra, o meu coração chora quase todos os dias pela horrível confusão e sofrimento que esse mito gera. Milhões de pessoas desperdiçam enormes quantidades de energia tentando desesperada e inutilmente fazer com que a realidade de suas vidas se ajuste à realidade do mito.
Sai de mim, ciúmes. Traições são, ao mesmo tempo, o pesadelo das relações e uma das principais causas de separação. Mesmo assim, a reação mais comum quando falamos sobre relações não monogâmicas é a clássica: eu não aguentaria, morreria de ciúmes, como se as relações monogâmicas estivessem livres desse sentimento. O que define a verdadeira traição é extremamente individual, e existem traições, inclusive em relações não monogâmicas, só que nelas os acordos não são subentendidos, e sim debatidos. A não monogamia realmente não é para todo mundo, mas a monogamia também não. Será que é melhor lidar com o incômodo da certeza de que o outro não está só com você, mas está sendo honesto sobre isso, ou com a desconfiança de que talvez ele esteja com outras pessoas e mentindo para você? É aqui que adentramos o grande museu de sentimentos não nobres. Logo ali à esquerda, vocês encontram rancor e inveja. À direita, encontramos o nosso caso de estudo de hoje, o ciúme. Temos quase nada ou nada de controle sobre ele, mas esse monstrinho chega como um incômodo físico, uma sensação de menos-valia, um mix de raiva com meu Deus, eu não queria estar sentindo isso. Cada pessoa sabe onde o ciúme bate. Às vezes tem a ver com posse, outras tantas com inseguranças pessoais. Ciúmes da amiga, do namorado, do brinquedo. Sim, a criança interior pode chegar dando estrelinhas e nos derrubar com força em situações em que dá vontade de gritar: é meu e de mais ninguém. Botando essa criança para ninar e lembrando que o controle é, na maior parte das vezes, uma sensação falsa, entendemos que a posse é um telhado de vidro que pode ser destruído com a simples lembrança de que, não importa quanto ciúme você sente, o outro tem total domínio sobre as próprias ações. No Bom Dia Óbvio 108, o assunto era procrastinação. Calma, a parte 5 desse livro já está chegando. Ou, mais exatamente, o que a procrastinação diz sobre a sua insegurança. Mas a psicóloga Catarine Rosas traçou um paralelo com o ciúme, já que ambos possuem camadas mais profundas do que as que podemos ver. O que a terapia cognitiva comportamental fala sobre o ciúme é que ele é uma emoção natural e que todos nós somos passíveis de ter. O problema vem quando o ciúme traz comportamentos prejudiciais para outra pessoa e para você. Catarine comenta: tudo bem se estou sentindo ciúme, ele está ali isolado e uma hora vai embora, a depender de como vou manusear isso. A questão se torna problemática quando desenvolvo outros hábitos, como stalkear, ter a vida social anulada, porque fico focada no telefone, procurando saber onde ele está, explicou. Thaís César, editora de conteúdo da Obvious, se pegou experimentando esse terrível sentimento quando pediram a indicação do curso de psicanálise que ela tinha feito. Autoconsciente que só, ela driblou a questão a ponto de não só dividir o nome do curso, mas de escrever sobre o ocorrido em uma newsletter. Ela lembra que o ciúme é um afeto como outro qualquer, mas que, para alguns teóricos, funciona como uma variação da ansiedade. Para mim faz todo sentido, já que grande parte dos gatilhos do ciúme não vem de acontecimentos reais. Se você pensar que o medo quase sempre está mais baseado em fantasias da nossa cabeça do que em fatos concretos, o ciúme também pode ser estimulado por mentiras que você conta a si mesma. Para a psicanálise, todo ciúme tem sua origem no inconsciente. As nossas vivências externas servem apenas como gatilhos para ativar cargas emocionais que estão dentro da gente. Thaís me enviou um estudo psicanalítico que divide o ciúme em 3 tipos. O primeiro deles é o normal ou competitivo, estimulado pelo medo de perder algo que amamos. Em palavras bonitas e psicanalíticas, é quando o indivíduo experimenta a dor narcísica da perda de um objeto, oscilando entre o luto e a sensação de abandono. Sendo totalmente passível de ser elaborado, haja terapia e até ressignificado. Calma, chegarei ao segundo e ao terceiro tipo, mas preciso me estender um pouco sobre cada um deles. Falando sobre relações amorosas, é nesse primeiro tipo de ciúme que o medo de abandono se manifesta em seu lugar mais violento. Sinto que passei por uma reabilitação da maneira mais difícil. O cara de quem senti mais ciúme na vida foi o que acabou me traindo feio. Seja melhor que eu e não espere o pior acontecer para entender que é triste demais viver uma relação aguardando o momento em que o outro vai trocá-la.
Lembre-se que você também pode ir embora, e meu amor, a perda é toda do outro. Esse caminho de evolução andou lado a lado com a minha relação mais importante, a que tenho comigo mesma. Toni Morrison, no livro O Olho Mais Azul, diz que o amor nunca é melhor que o amante. Segundo a escritora, quem é mau ama com maldade, o violento ama com violência, o fraco ama com fraqueza, gente estúpida ama com estupidez. Como meu medo de abandono era tamanho a ponto de me definir, eu amava com ansiedade e insegurança. Passada toda a dor, essa experiência me fez entender que ciúme é um sentimento inútil na relação. Só serve para antecipar o sofrimento por algo que, se for para acontecer, vai acontecer. Nenhum montante de ciúme vai dar garantia de que o outro será fiel. Resolvi chamar a Thaís para participar do episódio 88 do Bom Dia Óbvios, Sai de Mim Ciúmes. Um dos maiores perigos são justamente as fantasias. Sim, o ciúme fala sobre uma perda, e essa perda pode ser tanto real como imaginária. E você pode, sim, perder ou terminar com alguma pessoa, mas, na maioria das vezes, essas perdas são imaginárias. Não é realmente a iminência da pessoa na sua vida que te causa o ciúme. São perdas imaginárias, ela explicou. Um agravante que alimenta esses fantasmas em nossa cabeça certamente é a competitividade feminina, que é reforçada em novelas, séries e livros. Como se o homem fosse uma vítima daquela mulher fatal, né? Ainda sobre relações heterossexuais, não gosto de alimentar a crença de que as mulheres têm sexto sentido para traição, porque serve de ração para a paranoia, especialmente porque o ciúme no homem às vezes é tratado como confirmação de seu amor, enquanto na mulher é visto como falta de sanidade mental. O segundo tipo de ciúme, pronto, cheguei a ele, é o projetado, quando o nosso próprio desejo é representado no outro. Você com certeza conhece alguém que sofria com um namorado ou namorada extremamente ciumento, mas acabou descobrindo que, no fim das contas, o traidor era quem sentia ciúme. Eu me lembro também de um amigo que, ao chegar de uma festa em que tinha acabado de quase trair, o que para mim é mais traição do que se de fato tivesse se concretizado, já que manter essa tensão sexual pode exigir mais envolvimento do que sexo em si, disse-me ter tido a intuição de que o namorado estava trocando mensagens com outro cara. Quando comentei com a Thaís que a citaria no livro, ela disse que se arrependia de não ter citado no episódio o terceiro tipo de ciúme, o delirante. Esse nível avançado dificulta muito as relações, uma vez que nos pegamos mais focadas nas nossas próprias emoções do que na realidade apresentada. Há um bom tempo, fiquei com um cara até ele começar a namorar. Eu o encontrava em festas acompanhado e ele nem me cumprimentava. Achava meio estranho, mas àquela altura já estava mais preocupada com outro carinha, que era um lixo, meu livro, meu Exposed, ok? Com quem vivia uma montanha-russa de emoções. Um dia recebi uma mensagem desse meu ex-ficante me chamando para tomar uma cerveja, e já sabia por amigos em comum que ele estava solteiro. Chegando lá, ele contou que a ex tinha tanto ciúme e falava tanto sobre mim que não restou dúvida de que eu precisava ser a primeira pessoa com quem ele tentaria ficar depois dela. Diz que sempre esteve completamente apaixonado por ela, que nem pensava em mim, mas que ela chamava tanto a atenção dele para mim que ele pensou que talvez devesse me valorizar tanto quanto ela. Quer dizer, sabe aquela história do seu ex ficar logo com a menina que você tinha mais ciúme? Talvez não seja sua intuição, você pode tê-la tornado o objeto de desejo dele. Essa história não foi para frente, mas decidi que jamais insistiria ou encanaria com alguma mulher enquanto estivesse em um relacionamento. Vai tratar como ficante, sim. Você já se relacionou com alguém que parecia inacessível emocionalmente enquanto você estava pronta para se entregar por completo? Ou você era quem queria se isolar ao máximo porque o outro parecia estar demandando mais intimidade do que você gostaria? A investigação sobre por que algumas pessoas, mesmo se amando, não conseguem sustentar uma relação estável, ou porque estamos repetidamente caindo nos mesmos erros em diferentes relações, pode se beneficiar, e muito, da teoria do apego. Criada pelo psicanalista John Bowlby nos anos 1940, ela explica como as nossas relações com os cuidadores durante a infância influenciam o modo como criamos vínculos ao longo da vida. Posteriormente, a psicóloga Mary Ainsworth estendeu a pesquisa aos relacionamentos românticos,
elaborando tipos de apego: o seguro, o ansioso ou ambivalente e o evitativo. Então vamos a eles. O apego seguro é caracterizado pela tendência a ter opiniões positivas sobre si mesmo e sobre seus parceiros, sendo sua principal característica o fato de que se sentem confortáveis tanto com a intimidade quanto com a independência. As pessoas premiadas com esse tipo de apego relatam maior satisfação e harmonia em seus relacionamentos do que aquelas com outros estilos de apego. Será que vende na Shopee? Quem me ajudou a entender como a teoria se aplica na prática foi a maravilhosa comunicadora e pesquisadora de amor e relacionamentos do canal Amores Possíveis, Carol Tilkian, no episódio 122, que tem o nome desse capítulo. A gente pode e deve exercitar o apego seguro em outras relações que não sejam as românticas, porque muito provavelmente a maioria das pessoas não tem esse tipo. A pessoa do apego seguro consegue sustentar os silêncios e as distâncias. Então, acho que, mais do que ser monogâmico ou não, ela aprende à distância que é uma desconstrução do amor romântico muito importante. Ela explicou. Quando comecei a ler sobre o segundo tipo de apego, o ambivalente, enxerguei uma fotografia de mim mesma em relações anteriores, muito diferente de quem eu sou hoje. Pego emprestado, inclusive, um trecho de um artigo da própria Carol para o UOL que explica: os inseguros ambivalentes sofrem com a insegurança e medo de abandono. Eles podem desenvolver dependência afetiva e estar sempre à espera de um desastre. Na idade adulta, desejam relações muito fortes, mas morrem de medo de serem deixados ou trocados. Então, toda vez que o crush não os coloca como prioridade e, por exemplo, sai com os amigos, se sentem abandonados e isso gera um ressentimento. Resultado: quando o crush reaparece, agarram com força total e mini sufocam, mas também rola uma raivinha oculta. Daí vem o ambivalente. Ainda no podcast, a Carol comentou que o apego ambivalente pode decorrer de algum trauma da infância, como aquele dia em que seu pai esqueceu você na escola e chegou meia hora depois. Aquilo te dá uma sensação de abandono que pode reverberar até hoje e provavelmente vai gerar esse apego que você nunca sabe se a pessoa estará disponível. Pensando nas relações amorosas, isso faz com que a gente seja muito mais ansiosa, querendo definições o quanto antes. Relacionar-se de forma saudável corresponde à nossa busca por proximidade com pessoas que nos deem segurança e calma, mas lidar com os tipos de apego conflitantes com o nosso pode trazer exatamente o oposto: insegurança e angústia. A terceira categoria de apego é o evitativo, também chamado de descartante, sentido por pessoas indisponíveis emocionalmente. Pode ser uma fase, claro, mas quantas vezes não nos vemos apaixonadas por quem parece inacessível na intimidade? O apego evitante pode sim ser o daquele crush lixo que não tem a menor responsabilidade emocional, mas é bem mais comum termos fases em que autossabotamos nossas relações por puro medo, nos afastando quando sentimos que estão entrando em nossa intimidade, cismando com defeitos irrelevantes para não seguir adiante, fazendo a manutenção de outros crushes como plano de fuga ou evitando qualquer programação que nos comprometa a longo prazo, tipo conhecer a família ou uma viagem de Réveillon. Carol complementa maravilhosamente bem. A gente tem que sempre pensar que são duas faces do medo. Então, o evitante se fecha como defesa. Ele não se fecha porque é ferrado. O evitante é uma pessoa que quer ter controle da situação. Então, ela prefere ficar sozinha, porque tem controle dela, mas ao mesmo tempo fala: ah, eu queria me apaixonar também. Queria uma conchinha fixa, eu queria um frio na barriga. Mas nada de tornar seu tipo de apego o novo "a culpa é do meu signo". Vamos fugir do determinismo. Você pode vir de uma relação problemática cercada de traições que a fazia ter um apego ambivalente e construir uma relação que a faça ter apego seguro. Nossos padrões de relacionamento podem e muitas vezes devem mudar ao longo do tempo. Bell Hooks comenta também sobre isso em Tudo sobre o Amor, e se ela acredita, eu também estou nessa. Levei anos para deixar de lado os padrões de comportamento aprendidos que negavam minha capacidade de dar e receber amor. Um padrão que tornava a prática do amor especialmente difícil era minha constante escolha de estar com homens emocionalmente feridos, que não estavam tão interessados em amar, embora desejassem ser amados, ela conta. Eu queria conhecer o amor, mas tinha medo de ser íntima.
Ao escolher homens que não estavam interessados em ser amorosos, pude praticar o ato de dar amor, mas sempre dentro de um contexto insatisfatório. Naturalmente, minha necessidade de receber amor não foi atendida. Uma reflexão muito boa que a Carol trouxe no episódio foi a ideia de que o apego evitativo pode ser visto ou entendido não só como algo individual, mas também como um estilo coletivo de lidar com as relações. A gente está vivendo tempos evitativos, supervalorizando a nossa individualidade. Pode ser porque estamos muito machucados de tantos encontros e desencontros amorosos nos quais não elaboramos os lutos das relações. Se você se separou de um casamento de 12 anos, está autorizado a sofrer, mas se terminou com seu ficante de 2 meses, jamais. Aí vai e abre o Tinder de novo, quando talvez devesse viver o luto daquela experiência que poderia ter sido. Como você já deve ter ouvido por aí, responsabilidade afetiva não é sobre reciprocidade. Também não é um pedido desesperado por amor, é uma exigência básica sobre respeito. Em algum momento tolo, decidimos que um relacionamento amoroso só poderia ser definido como tal quando atravessasse o portal do pedido oficial. Podia ser mais parecido com as amizades, né? Em que basta gostar, estar junto, se importar que pronto, temos uma amizade ali. Só que ter contatos diários, abrir sua intimidade e alimentar expectativas podem até não configurar um relacionamento sério, mas devem sim carregar a preocupação com os sentimentos do outro, ou deveriam carregar, inclusive no momento de cortar esse laço. Desaparecer sem qualquer comunicação ganhou o nome chique de ghosting, mas é uma baita covardia. O Copo Vazio, da psiquiatra e escritora Natalia Timmerman, foi a obra que abriu a primeira temporada do nosso Clube do Livro online. A narrativa central do romance é entre Mirella e Pedro, que a abandona de forma prematura sem comunicações oficiais. Todo fim é um tipo de luto, mas a fossa do amor não vivido é maior do que aquele que assistimos aos poucos chegar ao fim. No episódio 111 do podcast O Vazio de um Ghosting, ela falou sobre isso. Quando alguém some de repente, fica esse vazio que o título ecoa, o copo vazio. A gente não consegue lidar muito com o vazio, ele dura pouco. A gente é esse vazio, mas está preenchendo-o o tempo todo, e o desejo nasce dele. A gente precisa de algo não correspondido, algo não preenchido, algo não garantido, para conseguir se manter desejante, para conseguir sustentar esse lugar. Desejo realizado é desejo morto. A gente precisa de vazio para reinaugurar desejos. Isso faz a gente pulsar, se movimentar, descreveu. Para Natália, esses amores são envernizados pelo nunca, e a dor fica, em grande parte, pelo futuro imaginado que não será realizado. Tudo aquilo que imaginamos que viveríamos com a pessoa morre da noite para o dia, e somos obrigadas a recalcular a rota. Por isso precisamos partir da certeza de que o futuro não existe, só existem o passado e o agora. Direto do fundo do poço. Sensação de que o chão não lhe dá mais base, dor no peito, confusão mental, estômago revirando. Para algumas pessoas pode até parecer certo exagero, mas adianto que você só saberá a dor da fossa depois que passar por uma. Não subestime esse sofrimento e o tempo necessário para se reerguer. Um rompimento é uma perda, não apenas do relacionamento, mas também dos planos e dos sonhos que compartilhamos um dia. Nossa rotina parece ficar de cabeça para baixo, especialmente se seus finais de semana eram preenchidos por eventos familiares e amigos em comum. Essa transformação abrupta pode parecer esmagadora, dando início a uma montanha-russa que intercala momentos de euforia ao sair e amar toda a liberdade e de chorar a ponto de gritar no travesseiro. Não existe fórmula mágica, mas como alguém que tem lugar de fala, trago boas notícias para quem está sofrendo no momento. Vai passar. Um tempero amargo surge de uma inquietação de tentar prever os próximos passos. Mas o auge da dor não é a hora de planejar, e sim de levar a sério a máxima de viver um dia de cada vez. Colhemos também infelizes frutos caso tenhamos construído uma relação na qual não nutrimos nossas individualidades, fazendo parecer que perdemos parte de quem somos. Um estudo de 2010 na Universidade de Northwestern descobriu que rompimentos obscurecem nosso senso de identidade. Se você já sentiu que a dor emocional era tamanha que parecia física, acertou.
Segundo um artigo publicado na revista Psychology Today, a rejeição social ativa a mesma região do cérebro que lida com a reação à dor física. Nosso cérebro as processa como lesões em nosso corpo. Pior, uma razão pela qual muitas vezes é tão difícil superar um ex-parceiro é que neurologicamente essa experiência é análoga à retirada de uma droga viciante. O processo é muito pessoal, mas não adianta ter pressa para se livrar dessa angústia. O melhor que se pode fazer é deixar-se sentir. Não somos minhas Fossas e eu que estamos afirmando isso, e sim duas especialistas. A primeira delas é a psicóloga Sandra Baldatti, que enviou um áudio para o nosso primeiro episódio sobre fossa, o 7, direto do fundo do poço. De acordo com Sandra, depois de um término, é importante não ter pressa em superá-lo, pois quando tentamos demais esquecer alguém, acabamos por manter a pessoa em nosso pensamento, em vez de nos libertarmos dela. O ideal é dar tempo ao tempo. Deixem as coisas acontecerem aos poucos, sem se preocupar em esquecer. Deixar as coisas fluindo e tentar retomar sua vida, fazer coisas que te ajudem na sua autoestima, que dizem respeito ao seu autocuidado. E nos momentos de recaída, não se preocupe, pode chorar sem culpa, é normal sentir saudade. Aos poucos, nós iremos retomar as nossas vidas e muitas coisas boas que estavam esquecidas podem retornar também. Fomos educadas a fugir do sofrimento. É aquela coisa, a criança começa a chorar, todo mundo corre para fazê-la parar. A fossa é um processo. Assim, quando você foge da melancolia, acaba ficando mais triste. Aprendi com o mar que onda grande se atravessa mergulhando. Foi a frase que viralizou a página Caixa de Saída da publicitária Cristina Riotto, com quem conversei no episódio 141, Para Onde Vai o Não Dito. Tentar ignorar a dor no momento em que deve ser sentida pode nos fazer carregá-la conosco por muito mais tempo. A segunda especialista em sofrimento amoroso que faz coro com essa crença é Duda Beat, que também participou do episódio 7. Ela, inclusive, produziu um disco falando sobre seus problemas de amores não correspondidos. A maior dica que eu poderia dar para alguém que está na fossa e está sofrendo com isso é viver totalmente o luto. O fundo do poço pode até ser um pouco chocante, mas é importante você viver a sua tristeza para chegar um belo dia e você decidir que não quer mais ser triste, ter força total para levantar. A gente sempre sai do fundo do poço melhor e mais forte do que quando entramos. Outra dica dela, com a qual eu concordo 100%, é começar a traçar novos planos, como guardar dinheiro para viajar, realizar algum sonho que estava engavetado. Quando eu ainda estava em posição fetal, perdendo o ar de tanto chorar, lembro-me claramente da amiga Juliana abrindo a porta do meu quarto e, com todo amor e cumplicidade, me avisando que, chega, vai tomar um banho e quando você sair, vamos planejar nosso ano novo na Bahia, bem lindas e extremamente solteiras. Foi o melhor réveillon das nossas vidas. Quando a gente fala sobre o pós-término ou a boa fossa, muitos dizem que podemos traçar um paralelo com os estágios do luto. O primeiro deles é a negação, que muda de acordo com qual cadeira você está ocupando. Tenho a teoria de que quem termina sofre antes do término, e quem toma o pé na bunda sofre depois. A fase da negação daquele que termina é o momento em que se sente aliviado, para depois, possivelmente, vir um caminhão de emoções. Já quem é terminado vive ao pé da letra o não é possível, isso não está acontecendo comigo. Passado um primeiro momento de choque, para mim é essencial eliminar possíveis gatilhos. É inevitável sentir que tudo ao redor lembra o amor perdido, mas podemos mudar os cenários, literalmente. Alterar as cores das paredes, trocar os quadros, os móveis de lugar, transformar aquele espaço físico em algo só seu, que ele ou ela nunca viram. Também evito ao máximo escutar as mesmas músicas ou assistir às mesmas séries. Minhas memórias estão frescas demais para eu alimentar com gatilhos que vão me deixar aos prantos novamente. A parte operacional pode ser tão difícil quanto a dor em si, tanto que 2 mulheres lançaram em Nova York o Onward, um concierge de términos, como uma assessoria para fins de relacionamentos. A partir de $99, elas oferecem auxílio para as burocracias que ficam quando o parceiro vai embora. Mudança de residência, reestruturação financeira, busca por um terapeuta e até recomendação de móveis ideais para os solteiros. Casa pronta, chegou a hora de abrir seus olhos para o fato de que existe muita vida lá fora. É natural, como seres humanos, nos fecharmos em uma bolha.
Então, para mim, é chave sair com pessoas e ir a lugares novos. Quem sabe a galera do samba não é infinitamente mais legal do que a galera do eletrônico de que seu parceiro gostava tanto. Quando a gente chega na segunda fase desse luto, vem a raiva. Quem acompanhou a Laura Vicente no episódio 99 sobre Fossa, do qual já falamos, foi ninguém menos que a cantora e atriz Letícia Novaes, conhecida como Letrux. Há inclusive um trecho de uma música dela, Com Tanto Até Aqui, que explica perfeitamente esse momento. Vim pra botar fogo no seu bairro e eu vim pra botar fogo no seu quarto. Apesar da letra furiosa, Letícia diz que nunca fez muita loucura. Eu não sou a pessoa que chuta coisas, eu não sou a pessoa que fala alto. Quando eu estou muito mal, eu durmo embrionada, volto ao útero. Nunca fiz nada de botar fogo na casa de alguém. Não sou dada a grandes gestos assim de raiva. A raiva me dá uma coisa meio de ficar triste, melancolia. Diferente dela, eu sou bem capaz de dar socos e por isso que a endorfina entra em campo nesse momento e o Muay Thai é meu maior aliado. Soco, chute e gritos. É nessa hora que meu lado chapadinha de endorfina me traz certa racionalidade. Se a tristeza é química, eu vou rebater fazendo exercícios e soltando hormônios da felicidade. Corta pra eu chorando no meio da aula de spinning ao ouvir Nothing Compares to You, versão remix. Outra teoria chama essa fase de delírio lunático. Dizem que assim como você perde todo o pensamento racional ao se apaixonar, seus sentidos abandonam as premissas racionais com o fim da relação. Nesse estágio, você diz e faz merdas que de outra forma não faria, se estivesse em seu estado perfeito. O delírio também combina com situações hipotéticas que a gente cria na cabeça. Por exemplo, se eu dirigir pelo quarteirão dele, talvez a gente se encontre e ele perceba que na verdade errou em terminar. Pode acontecer? Difícil. Essa história é autobiográfica? Não falei isso. O que também potencializa tudo isso é que muitas vezes sentimos tudo em dobro. Estamos com raiva por estarmos com raiva, ficamos tristes por estarmos tristes e por aí vai. Talvez o segredo seja apenas sentir uma emoção de cada vez, sem nos julgarmos pelo que estamos sentindo. Então entramos na fase da barganha, quando começamos a elaborar cenários hipotéticos de negociação com o nosso sofrimento. Também é nessa fase que, se você tomar um gole de vinho, precisa manter seu celular bem afastado para não mandar aquela mensagem. Pode ser tentador, mas abrace o período de recolhimento e resista às redes sociais. Nada, eu digo nada, pode sair de bom ao checar as páginas do ou da ex. Uma amiga recentemente me pediu para mudar a senha do Instagram dela e mantê-la prisioneira até ela ter saúde mental para retornar à rede. Tem amigos que se tornem verdadeiros aliados nesses momentos. Letrux contou que teve como principal apoio em um término um amigo que também tinha se separado na mesma época. Eram ligações diárias, lembrando que do chão a gente não passa, além de coisas básicas tipo coma, se alimente, tome banho. Ela diz que era quase como uma performance, mas que a ajudou muito. Em um post da Obvious, com o qual eu gargalhei de rir, a sempre hilária Dani Nogueirino, criativa da agência, fez um guia pós-término para ajudar a sua amiga. Clone o celular dela durante a noite e bloqueie o ou a ex em todas as redes sociais. Faça montagens dela junto com galãs e deuses da TV brasileira. Envie um vibrador delivery para que ela chore por cima e por baixo. Mande um trava-zap para que ela não mande mensagem para ex-ficantes horripilantes. Corte a energia da casa dela durante a noite para que não tenha nenhuma recaída. Para ultrapassar o estágio de constante agonia, a especialista Cherry Meyers recomenda colocar-se em uma dieta da obsessão. Ela sugere que, a cada 1 hora, você tire 10 minutos para ficar obcecada, escrever ou ouvir músicas que a fazem pensar no ex, chorar, gritar e ter autopiedade o quanto quiser. Depois disso, você precisa voltar ao normal e esperar até a próxima janela. Se você está tentando quebrar o hábito de pensar no seu parceiro, dar a si mesmo 5 minutos por dia o ajuda a perceber que você pode controlar seu pensamento. É uma forma de canalizar o desejo e também sentir a sensação de controle, explica ela. Permita-se. A nostalgia desses momentos pode ser sua pior inimiga, já que é comum nos lembrarmos apenas dos melhores momentos que vivemos um com o outro. Minha sugestão é escrever em algum lugar visível 4 situações em que seu ex ou sua ex a magoou,
Ou, nessas horas, pedir ajuda para alguém que a acolheu recordá-la. Pode ser especialmente difícil acessar essas memórias quando tudo o que queremos é voltar. Letrux cita no episódio a atriz e escritora maravilhosa Alessandra Colasanti. Nós somos emocionalistas. As que sentem mais seguem. Então você sentiu, mas bora seguir. Apesar de você precisar de tempo para se sentir melhor, pode ser reconfortante nessa etapa rever a estrutura da sua vida. Relacionamentos, como já falei, dão trabalho e ocupam espaço e tempo. Com o que você poderia preencher esse vazio? Entre trancos e barrancos, sempre tive para mim a máxima de que o amor da minha vida, nessas horas é útil acreditar nesse conceito, não estaria fazendo aquilo comigo. Um traço que coloca mais dor nesses momentos é uma certa miopia, já que não conseguimos enxergar nada além do ocorrido. Precisamos ampliar nossas perspectivas, recordar como já sobrevivemos a outros términos. Se for seu primeiro, garanto que grande parte das pessoas que você vê felizes já passou por isso e ninguém morre de amor. Recebi a cantora Manu Gavassi muito antes de qualquer xepa ou estaleca de BBB no Bom Dia Óbvio aos 11, direto do fundo do poço, para conversarmos sobre as dores desse período. E se há algo que pode aliviar esse momento, é saber que mulheres incrivelmente maravilhosas em muitos sentidos já estiveram no seu lugar. Manu comentou sobre a importância de se conscientizar de que a sua vida existia antes dessa pessoa, independentemente de quão longa ou quão marcante tenha sido essa relação. As pessoas deixam marcas na nossa vida, fazem parte do nosso processo de evolução, mas temos que tentar olhar para isso de uma maneira mais madura. Não é caso de vida ou morte, não pode ser uma dependência. Ela então compara com a relação com amigos. Amizades da vida inteira têm um puta valor, às vezes muito mais que o relacionamento, e vão ficar para o resto da sua vida. E quando você se afasta um pouco de um amigo, está tudo certo. São fases, você se afasta, depois volta. Você guarda com carinho aquela fase em que aquele amigo esteve ao seu lado. Por que nos descabelar, enlouquecer quando olhamos para um relacionamento amoroso? Tem que encarar o fechamento do ciclo. Por falar em amizade, foi a amiga Thaísa Burata quem me ajudou com um tipo de mantra para os dias em que a dor parecia maior do que eu poderia dar conta. Ela sugeriu que eu me imaginasse na praia, vendo um barco partindo pela costa, um barco que parece muito grande quando eu o visualizo. Esse barco seria a minha dor, só que ele vai se afastando da costa, e quanto mais se afasta, menor fica, até sumir. Resumo da história. Tenha paciência, o que parece muito grande agora vai ficar muito pequeno, sempre. A única saída é através. Amores melhores virão.